lá, vamos começar? Irmãos, vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos. Eu quero te pedir a tua bênção sobre esta segunda aula de teontologia, te glorificar porque o Senhor é bom e a sua bondade, Senhor amado, tem nos permitido chegar até aqui, mesmo neste momento de isolamento social, nós estudarmos a palavra santa, poderosa, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, desabilita os microfones aí. Todo mundo desabilitando o microfone, para todo mundo desabilita, para que, na verdade, você só habilite o microfone quando você for falar, tá? Levantando a mãozinha, tá? Vamos lá. Página 46 da sua apostila. A nossa aula é uma aula de teontologia. Teontologia. Nós vamos dividir aí em duas partes, como fizemos na última semana, na semana passada, perguntando se vocês fizeram os trabalhos, né? Quem fez o trabalho, manda o trabalho para mim em prcrivinel@hotmail.com. E nós vamos dar continuidade, então, a essa segunda aula, tá ok? Todos estão me ouvindo bem? Então, vamos caminhar. Bom, nós fizemos, na semana passada, algumas considerações sobre a existência de Deus, falamos sobre evidências que provam a existência de Deus, e nós vimos alguns conceitos errados sobre a existência de Deus. Nós falamos sobre a agnosticismo, e nesta aula nós queremos apresentar um problema a vocês. Nós devemos, nesta aula, ao final desta aula, conseguir solucionar um problema. Qual é o problema? Como provar racionalmente a existência de Deus? Por quê? Porque a Bíblia gravita no âmbito da fé. A palavra de Deus diz, Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é importante entender que existe uma concepção do âmbito da fé baseado em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É importante acreditar na palavra do Senhor. Porém, o problema que eu quero propor a vocês hoje, como, de forma racional, provar que Deus existe. Como de uma forma de observação da epistemologia. A epistemologia é a teoria do conhecimento. Como, através da epistemologia ou das possibilidades de observação, nós vamos provar que Deus existe. A sua apostila, na página 46, nos introduz a solução do problema. As provas, veja ali, página 46, provas racionais da existência de Deus. As provas racionais da existência de Deus, arquitetadas por filósofos cristãos e alguns não cristãos, de várias épocas da história, são, de fato, tentativas de analisar as evidências, especialmente as evidências da natureza, de modo extremamente cuidadosos e logicamente precisos, a fim de convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a ideia de que Deus existe. A maior parte das provas tradicionais da existência de Deus podem ser classificadas em pelo menos 5 tipos de argumento. Eu quero apresentar para vocês aqui um livro do Norman Geisler, Enciclopédia Apologética, Respostas aos Críticos da Fé Cristã, da editora Vida. Esse livro é muito interessante, muito bom, e eu recomendo, se possível, vocês tenham na sua biblioteca. Este livro, ele traz uma série de artigos apologéticos. Que é apologética? A defesa da fé, não é? E traz também
um artigo muito interessante sobre as evidências de Deus. Eu quero ler esse artigo com vocês e discutir um pouco nessa primeira parte da aula, ok? Meus irmãos estão me entendendo? Está tudo certo? Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Então tá. Bom, depois quem fizer o print me manda. Bom, os argumentos mais conhecidos para a existência de Deus são cosmológico, teleológico, moral e argumento ontológico. Aqui nós temos 4 no livro. Nós colocamos 5 na apostila. Mas eu quero compartilhar aquilo que está neste livro aqui, na página 255 deste livro. Respectivamente, esses são os argumentos da criação. Não é? Você observa a criação e aí tira conclusões e apresenta teses que, obviamente, podem ser confrontadas por antíteses, e nós vamos observar essa argumentação com relação à criação de Deus, o universo e o mundo, e a finalidade, que é o teleos, né? ou telos, e da ideia do ser perfeito, ontos. Além desses, o argumento axiológico, o argumento antropológico e o argumento da experiência religiosa geralmente são usados. Nós vamos discutir um pouco sobre isso. Isto, irmãos, não é para o curso básico. Né? O curso básico faz uma definição simples e nós vamos ampliar a definição. Tá? Vamos puxar da média para cima. E vamos, então, tentar resolver esse problema de provar racionalmente que Deus existe. Na tua apostila, na letra A, está aqui, argumento cosmológico considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, arrasou o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa. E a causa do universo tão grandioso só pode ser um ser supremo, Deus. Veja, o argumento cosmológico, se existe um universo em vez de nenhum, é óbvio que alguém aí pode contrariar a existência do universo. Será que alguém, em juízo perfeito, pode dizer o universo não existe? Nenhum ser humano, em juízo perfeito, pode dizer que o universo não existe, porque se o universo não existisse, logo a pessoa não existe também. Não é? Então, o argumento cosmológico parte desta percepção que o universo existe e que deve ter sido causado por algo além de si. Ele não surgiu espontaneamente. A causa, a origem do universo deve ter algo além de si. É a lei do princípio da causalidade. Anota aí. Anota, pessoal. Princípio da causalidade. O que o princípio da causalidade diz? Diz que todo ser finito é causado por algo além de si. Pergunto, algum dos senhores ou das senhoras nasceu espontaneamente ou apareceu espontaneamente? Alguém aqui apareceu espontaneamente? Assim, de um momento para outro, você apareceu? É óbvio que não. Os senhores são, eu estou fazendo essa analogia, são fruto de um encontro de um homem e uma mulher, da paixão de um homem e uma mulher, do casamento de um homem e de uma mulher, da conjunção carnal de um homem e uma mulher, e as questões biológicas, naturais da vida fizeram com que um óvulo fosse fecundado por um esperma, e por conta disso culminou no nascimento de uma criança. Então, etapas foram vencidas para que você estivesse agora assistindo esta aula. Bom, este é um princípio da causalidade. Existe uma causa para as coisas, uma causa que está além daquilo que você está estudando, que você está observando. Então, é algo além de si mesmo. Vocês estão compreendendo isso, pessoal? Estão entendendo isso? Entendendo? Se eu perguntar o que é princípio da causalidade, vocês vão entender com tranquilidade. Quer dizer,
todo ser finito, tudo que existe, é causado por algo além de si mesmo. Vamos dar um exemplo. O petróleo. O petróleo apareceu assim do nada? Não. O que é o petróleo? Hein? Os fósseis. Os Sim, pode fósseis. falar. Sim, Fósseis. isso. A decomposição, num tempo muito grande de anos, em determinadas circunstâncias de fósseis, fizeram com que houvesse uma transformação. Então, esse princípio da causalidade entende exatamente isso. E, desta forma, há duas formas básicas para o argumento cosmológico. Duas formas. A primeira diz que o cosmo ou o universo precisou de uma causa no seu princípio. A segunda argumentação é que ele precisa de uma causa para continuar existindo. Ora, existe uma... Vamos fazer a mesma analogia. Existia uma causa primária para que você existisse, certo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? E essa causa ainda depende de vocês, certo? Agora, existe também uma outra causa para que você, por exemplo, se alimente. Você se alimenta por quê? Porque seu corpo necessita do alimento para fazer com que você continue existindo de forma saudável, não é? Então, existem determinadas necessidades que o seu corpo precisa, que você precisa para dar continuidade à sua existência. Bom, uma causa no princípio, o argumento de que o universo teve um princípio causado por algo além do universo, pode ser afirmado desta maneira. Primeiro, o universo teve um princípio, o cosmos teve um princípio. Segundo, qualquer coisa que teve um princípio deve ter sido causada por outra coisa. Ora, se o universo teve um princípio, porque foi causado por outra coisa. Terceiro, logo, e aí é uma conclusão lógica. Primeira premissa. Qual é a primeira premissa? Não é? Anotem a palavra silogismo. Silogismo é um argumento. É um argumento lógico, onde você tem uma premissa, uma outra premissa, e te dá uma conclusão. Muitas vezes o silogismo é usado para provar uma coisa inconsequente, até uma imbecilidade, né? Até uma imbecilidade. Porém, no caso, nós temos uma primeira premissa, o universo tem um princípio. Segunda, qualquer coisa que teve um princípio deve ter sido causada por outra coisa. Então, a conclusão qual é? Logo, o universo foi causado por outra coisa, um criador. Então, coloca aí, no argumento cosmológico. Anota aí. Primeira questão. A primeira questão, dentro do princípio da causalidade. Qual é a primeira questão no argumento cosmológico dentro do princípio da causalidade? Que afirma que todo ser finito é causado por algo além de si mesmo. A primeira questão é: o universo teve um princípio. Segundo, qualquer coisa que teve princípio deve ter sido considerada, deve ter sido causada por outra coisa. Então, se ele teve um princípio, houve uma causa, não é? Terceira, que é a conclusão. Logo, se o universo foi causado por outra coisa, que coisa é esta, senhores? Senhores, pode falar. Amanda, Gabriel. Repete para mim, pastor. Repete a pergunta. Cosmológico, levando em consideração, não é, a lei da causalidade, não é, que tudo que é finito deve ter uma causa externa, uma causa alheia a ele, fora dele. Não existe um nascimento espontâneo, um aparecimento espontâneo. Eu coloquei aqui duas questões e uma conclusão. A primeira, se o universo teve um princípio. Segundo,
Se ele teve um princípio, esse princípio se deu, foi causado por uma outra coisa, certo? E aí a conclusão, logo, se o universo foi causado por outra coisa, o que é que causou o universo? O que é que levou a termo a existência do universo? O quê? Bom, eu vou responder. O que levou a termo a existência do universo, gente, é a vontade do Criador. E aí nós vamos para o design inteligente. Vocês assistiram um vídeo no YouTube que eu pedi sobre design inteligente? Assistiram isso? Sobre design inteligente? É bom voltar no YouTube. Não assistiram, né? É bom voltar lá ao YouTube e assistir novamente assistir novamente, não. Quem não assistiu, assistir pela primeira vez. Quem já assistiu, volte a assistir essa questão do design inteligente. Mostrando que o universo ele é tão homogêneo, ele está em perfeita harmonia, que só uma mente superior pode ter planejado o universo como é. Bom, mas dentro do argumento cosmológico ainda, nós temos algumas evidências para ajudar vocês, tá? Evidência científica. Evidência científica e filosófica. As evidências científicas e filosóficas podem ser usadas para apoiar esse argumento. Olha lá. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, num sistema isolado e fechado como o universo, a quantidade de energia utilizável está diminuindo. O universo está se desgastando. Logo, não pode ser eterno. Caso contrário, teria esgotado sua energia utilizável há muito tempo. Deixadas à própria sorte, sem intervenção inteligente externa, as coisas tendem à desordem. Já que o universo ainda não atingiu o estado de desordem total, esse processo não está acontecendo eternamente. Quer dizer, ele contraria a questão da desordem. Não é? O universo só pode estar sendo sustentado por uma mente inteligente. Outra série de evidências vem da bem aceita cosmologia do Big Bang. Vocês já ouviram falar disso, né? Todo mundo já ouviu falar disso? De acordo com essa teoria, o universo surgiu como explosão aproximadamente 15 ou 20 bilhões de anos atrás. A evidência oferecida para isso inclui o efeito Doppler, observado na luz das estrelas à medida que se afastam. 2. O eco da radiação vinda do espaço, que tem o mesmo comprimento de ondas que seria emitido por uma explosão cosmológica gigantesca. 3. A descoberta de uma massa de energia que seria esperada de uma explosão. O agnóstico Robert Jastrom, fundador e diretor do Instituto Goddard dos Estudos Espaciais da NASA, disse: pode existir uma explicação lógica para o nascimento explosivo do nosso universo, mas se existe, a ciência não pode descobrir essa explicação. A busca do cientista pelo passado termina no momento da ação. Mas, se o universo foi criado, então é razoável concluir que houve um criador. Ora, se existe uma teoria da criação do universo, nós só podemos admitir que existe um criador. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Isso é profundo. É profundo. Se... Quem está falando? Quem está falando? Pastor? Fala, Amanda, pode falar. É igual quando falam, né, da relação da posição da Terra em relação à Lua, que em relação ao mar, né, que é tudo muito perfeito, tudo muito sincronizado. Justamente. Se Por não, acaso a Lua com as marés. Então tem que ser algo muito perfeito, né? Justamente. Esta harmonia, esta singularidade harmônica do universo mostra a existência de um Criador. É interessante, gente,
Eu não vou colocar, eu vou depois compartilhar com vocês algumas questões deste livro aqui. Eu vou mandar para vocês por arquivo, mas eu quero até indicar, se você puder ter, a Enciclopédia de Apologética, uma resposta aos críticos da fé cristã. É um livro legal, ele tem, quer ver? Tem 920 páginas, mais ou menos, 931 páginas, e é muito interessante de você ter em casa para te dar respaldo. Isso que a Amanda falou é muito interessante, por exemplo, por quê? Algo que nos mantém em existência agora para não desaparecermos. Algo não só causou o surgimento do mundo, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Então, nós estamos resolvendo o problema. Como provar racionalmente a existência de Deus? Com o argumento cosmológico, a harmonia do cosmos. Não é? Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, que é no princípio do nada, Deus cria tudo, mas também causa a continuação da existência. Veja aí Colossenses 1:17. Pega aí a Bíblia, abre aí, pessoal. Colossenses 1:17. Eu vou ler. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1:17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, não é? Então, antes ainda que a ciência viesse a compartilhar as suas descobertas com relação à harmonia do universo, essas singularidades, a Bíblia já dizia que existe uma mente que sustenta tudo isso e só pode ser Deus. O mundo precisa de uma causa originadora e de uma causa conservadora. Então, o mundo precisa de uma causa que originou e a outra e uma causa que sustente. Vocês estão entendendo? Esse é o argumento cosmológico. Ora, para o universo existir, ele precisou ser gerado de algo alheio a ele. E para ele continuar existindo, ele precisa também de uma mente que possa sustentá-lo dessa forma. Vocês estão entendendo, gente? Hein? O povo de Deus. Meus irmãos, estão entendendo? Renato, Ana, Jadson, Cristóvão, está aí. Jadson está aqui. O pessoal estão entendendo, né? Isso, o pessoal está colocando o dedinho. Eu acho que assim, com os microfones fechados, fica melhor, né, irmãos? Fica melhor, né? Depois, quem fizer os prints, me manda os prints aí no canal, aí no grupo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Renato, nós temos quanto tempo de gravação aí já? Bom, enquanto o Renato vai me mostrar aí quanto tempo de gravação tem, eu vou repetir aqui. O mundo precisa de uma causa originadora e de uma causa conservadora. O mundo precisa disso. Esse argumento responde à pergunta básica, aí o problema respondido. Por que existe algo agora ao invés do nada? Não é? Por que agora existe alguma coisa ao invés da não existência? Resumidamente, pode ser afirmado desta maneira. Primeira, pessoal, todas as partes do universo são dependentes. Segunda, se todas as partes são dependentes, então o universo inteiro também deve ser dependente. Terceira, logo, o universo inteiro é dependente e sua existência de algum ser dependente. Logo, o universo inteiro é dependente em sua existência de algum ser independente. Agora, o universo existe dependendo de um ser que não depende do universo. Aleluia, irmão? Estão entendendo? O universo existe dependendo de um ser que não depende do universo. É a questão da transcendência. Vocês lembram que eu falei da transcendência na última aula? Lembra? O que é transcendência e o que é imanência? Transcendência é Deus existe
mas ele não, e ele é o criador de todas as coisas, mas não depende da criação para existir. Não é? E a imanência, apesar de ele não depender da criação, ele tem prazer em se relacionar até de forma pessoal com a sua criação. Então, o que é existente necessita de algo, é dependente de algo independente para existir. Como é que é a frase, pastor? O universo existe dependendo... O universo existe, o universo inteiro, ele existe dependendo de um ser independente. Tá? Quantos minutos já está? Está faltando uns minutos para terminar, né, gente? Está faltando 9 minutos. Tá, nós vamos terminar isso aqui. Vou repetir. O universo inteiro é dependente em sua existência de algum ser independente. Então, eles não a questão aqui não é provar qual é o ser, mas racionalmente, estudando o universo, você tem que, no argumento cosmológico, isto é, o universo tem uma causa, ele teve um começo. Então, ele tem que ter, para ele ter um começo, de acordo com a lei da causalidade, esta causa deve ir além do universo, deve existir além do universo. Então, todo ser finito é causado por algo além de si mesmo. O universo teve um princípio, qualquer coisa que teve um princípio deve ter sido causada por outra coisa, certo? Logo, o universo é causado por outra coisa, na verdade, uma mente criadora. Qual é esta mente? É o Deus Todo-Poderoso, é a vontade de Deus. Vemos que Deus causou o surgimento do mundo, em Gênesis 1, e aqui voltando para a visão teológica, e além de causar o surgimento do mundo, também causa a continuação da existência. Colossenses 1,17. Então, nós estamos resolvendo um problema aqui. Qual é a solução para esse problema? Provar racionalmente a existência de Deus. Estão entendendo? Bom, vamos para o argumento teleológico. Quantos minutos nós temos, Renato? 8 minutos. 8 minutos? Vamos lá. Argumento teleológico. Argumento teleológico, vamos lá. Aqui na apostila, na verdade, uma subcategoria do argumento cosmológico, né? Concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento do universo. E argumenta que esse planejamento dá provas de um propósito inteligente. A palavra grega telos significa fim, telos significa fim, meta ou propósito. Como o universo parece ter sido planejado com propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. E aí nós vamos discutir um pouco sobre isso. Existem muitas formas para o argumento teleológico. A mais famosa é derivada da analogia do relojoeiro, de William Paley. Já que todo relógio tem um relojoeiro, e já que o universo é extremamente mais complexo no seu funcionamento do que um relógio, conclui-se que deve haver um criador do universo. Resumidamente, o argumento teleológico raciocina a partir de um projeto em direção ao projetista inteligente. É a engenharia reversa, né? Ora, a engenharia reversa é assim, pega um carro, desmonta ele para ver como é que ele funciona. E aí você vai até o projetista. Ora, o relógio existe. Talvez você não saiba quem foi que projetou esse relógio, mas só o fato desse relógio existir já mostra que alguém tem que ter feito isso. Da mesma maneira, o universo, não é? O universo ele é tão harmônico que um projetista tem que ter feito. Então, nós temos algumas premissas. Primeira, todos os projetos implicam em um projetista. Argumento teleológico. 2, há muito planejamento envolvido no projeto do universo. 3, logo, deve haver um grande projetista do universo. Entenderam?
ponto 1, ponto 2 e conclusão. Ponto 1, ponto 2 e conclusão. Da mesma forma que o cosmológico, aqui nós vamos ver racionalmente na questão teleológica. Quantos minutos nós temos, Renato? Renato? 5 minutos. Quanto? 5. Nós vamos fechar aqui, então, essa questão do teleológico. Toda vez que vemos um objeto complexo, sabemos, por experiência prévia, que ele veio da mente de um projetista. Os relógios implicam relojoeiros, prédios implicam arquitetos, pinturas implicam artistas, as mensagens codificadas implicam uma fonte inteligente. Além disso, quanto maior o projeto, maior o projetista. Os castores fazem represas com toras, mas jamais construíram algo parecido com a ponte de Golden Gate. 1000 macacos datilografando por milhões de anos jamais produziriam Hamlet, por acaso. Shakespeare não o escreveu na primeira tentativa. Quanto mais complexo o projeto, maior a inteligência necessária para produzi-lo. Qual é o ser inteligente que não admite que o universo é complexo? Qual é o ser inteligente que não admite isso? É importante lembrar que, por projeto complexo, quer dizer complexidade específica. Um cristal, por exemplo, tem especificidade, mas não complexidade, tal como um floco de neve. Ele tem os mesmos padrões básicos repetidos vez por vez. Polímeros aleatórios, por outro lado, têm complexidade, mas não especificidade. Uma célula viva, no entanto, tem especificidade e complexidade. Esse tipo de complexidade nunca é produzida por leis puramente naturais. É sempre o resultado de um ser inteligente. É o mesmo tipo de complexidade encontrada na linguagem humana. A sequência das letras no alfabeto genético de 4 letras também é idêntica a uma linguagem escrita. A quantidade de informação complexa num simples animal unicelular é maior que a informação encontrada num dicionário Aurélio. Só pode ter uma mente extremamente inteligente, que nós não podemos mensurar a sua habilidade para construir um ser unicelular que tem mais informação do que todo o dicionário Aurélio. Irmão, que coisa maravilhosa! O astrônomo agnóstico Carl Sagan, inadvertidamente, deu um exemplo ainda maior. Ele declarou que a informação genética do cérebro humano, expressa em bytes, é provavelmente comparável ao número total de conexões entre os neurônios, cerca de 100 trilhões. Se escrita em inglês, por exemplo, essa informação encheria uns 20 milhões de volumes, tantos quantos se encontram na maioria das maiores bibliotecas do mundo. É equivalente a 20 milhões de livros. O equivalente a 20 milhões de livros está dentro da cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande no espaço bem pequeno. Olha que maravilha! Mas, para terminar, ele declarou também que a neuroquímica do cérebro é incrivelmente ativa. O circuito elétrico de uma máquina mais maravilhosa que qualquer outra invenção por seres humanos. Mas se esse é o caso, então por que o cérebro humano não precisa de um criador inteligente, assim como um computador mais simples? Se os homens criaram um computador simples, imagina o tamanho do projetista para criar um cérebro humano. E esta é o argumento teleológico. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quantos minutos nós temos, Renato? Pastor, vai acabar, já estamos no 1 minuto já. Então, nós vamos lá, vamos encerrar e vamos para a próxima, tá bom, pessoal? Tá bom. Salva aí, Renato. Salva. Vamos lá? Salva. Foi, tá gravando já, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Só desabilita os microfones só quando for falar, tá? Bom, nós falamos aqui sobre argumento cosmológico e teleológico. Vamos falar aqui rapidamente
sobre o argumento cosmológico, já foi, e teleológico. Então, vai. Argumento ontológico. O argumento, vocês estão me ouvindo bem? Então, Estou ouvindo, posso ouvir. o argumento ontológico parte da ideia de Deus definido como um ser maior que qualquer coisa que se possa imaginar. Depois arrazoa que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir que não existir. Então, a argumentação ontológica parte da ideia de um ser perfeito, tá? Parte da ideia de um ser perfeito, ou necessário para a existência de tal ser. Pelo que se sabe, o primeiro filósofo a desenvolver o argumento ontológico, apesar de não ser o primeiro a dar-lhe esse nome, foi Anselmo, entre 1033 a 1109. Na forma mais simples, o argumento é construído a partir da ideia de Deus para a existência de Deus. Há duas formas para essa argumentação: a ideia de um ser perfeito e a ideia de um ser necessário. O ser perfeito. Segundo essa afirmação, a simples ideia de Deus como absolutamente perfeito exige que ele exista. Aí termina com aquela falácia do Deus é, né, que nós vemos muito aí pela internet. Primeiro, Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Dois, mas a existência é uma perfeição. Três, logo, Deus deve existir. Se Deus não existisse, ele careceria de uma perfeição, a saber, a existência. Mas se Deus não tivesse alguma perfeição, não pode ser absolutamente perfeito. Mas Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Portanto, um ser absolutamente perfeito, Deus, deve existir. Então, não pode ser produto da mente humana. Não é? Desde a época de Immanuel Kant, 1724 a 1804, a maioria das pessoas concorda que essa forma de argumento é inválida, porque a existência não é a perfeição. Argumenta-se que a existência não acrescenta nada ao conceito de uma coisa, apenas dá uma instância concreta a ela. A moeda, na minha mente, pode ter exatamente as mesmas propriedades da que está no meu bolso, mas há uma segunda forma de argumento ontológico que não está sujeita a essa crítica, quer dizer, necessário, ser necessário. Anselmo argumenta que o próprio conceito de um ser necessário exige sua existência. Se Deus existe, primeiro, devemos imaginá-lo como um ser necessário. Dois, mas, por definição, um ser necessário não pode não existir. Logo, se é necessário, pode existir, então deve existir. São questões muito filosóficas, tá ok? Existe também argumento moral. O argumento moral. O argumento moral parte do senso humano de certo e do errado, e da necessidade de imposição da justiça. E raciocina, está aí na sua apostila, página 46, que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, e que vá, algum dia, impor a justiça a todas as pessoas. Então, nós vamos tratar um pouco sobre essa questão do argumento da lei moral. As raízes do argumento moral de Deus são encontradas em Romanos 12, 2 a 15, que diz que a humanidade é indesculpável por causa das exigências da lei, gravadas no seu coração. Então, o homem é um ser moral. Não é? Desde a época de Kant, esse argumento foi citado de várias formas. A mais popular emana de C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples. O coração do argumento segue essa estrutura básica. Primeiro, leis morais implicam um legislador moral. 2, há uma lei moral objetiva. Logo, só pode existir um legislador moral. Traduzindo em miúdos, né? Antes de traduzir em miúdos, vamos falar da necessidade da religiosidade, que é tratada também da psicologia da religião, por Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, da editora Juerp. Muitas pessoas afirmam que não precisam de Deus.
Freud até considerou que o desejo de acreditar em Deus é uma ilusão. O desejo de Deus está baseado na realidade e nos desejos inatingíveis dos seres humanos. A base para a crença em Deus é puramente psicológica ou é factual? Não importa se os humanos sentem necessidade dele. Há boa evidência da existência de Deus, mas o anseio por Deus existe, não como desejo psicológico, mas como verdadeira necessidade existencial. Essa necessidade em si é uma evidência da existência de Deus. Resumidamente, o argumento da suposta necessidade de Deus para a sua existência é assim: os seres humanos precisam de Deus. Aquilo que os humanos realmente precisam provavelmente existe. Logo, Deus realmente existe. Por exemplo, se você estivesse num deserto, você continuaria sentindo sede mesmo sem ver água? Sim ou não? Hein, pessoal? Se você estivesse num deserto, ou você fosse criado num lugar sem água, em determinado momento você teria sede, isso seria natural da sua vida, da questão biológica? Sim ou não? Se eu fosse sim. Você sim. teria, porque isso é natural. Ora, se o homem tem desejo de Deus, seja em qualquer religião, é porque existe algo que vai sanar ou saciar esta fome do coração do homem. E esta fome só pode ser Deus Todo-Poderoso. Estão entendendo, gente? Esse argumento moral, não é? A existência de um ser moral, ora, a existência de conceito moral no coração do homem, de um conceito moral do coração do homem, só pode fazer com que exista, de fato, um ser moral. Então, esta é a argumentação. Irmãos, existem outras questões argumentativas com relação à existência de Deus, mas eu acho que nós sanamos este problema, pelo menos em parte, este problema com vocês da existência. Deixa eu só regular um pouquinho essa câmera aqui, né? Da existência de Deus. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer propor alguma pergunta? Vamos lá. Senhores, pode abrir o microfone e perguntar. Alguma pergunta? Eu posso continuar? Deixa eu ver. Renato, Gabriel, Ana, está entendendo? Isso. Cristóvão. Ok, pastor. Está entendendo? Está congelado ali a Odília. Pegou? Então tá. Bom, o que é importante aqui com os irmãos, que nós vamos entrar agora, ainda existe um documento histórico, né? Vamos falar sobre ele, para concluir, na página 46, argumento histórico. Deixa eu ver quem mais está aqui. Jadson está aqui, vamos lá. O argumento histórico, para concluir, nós vamos. E etnológico. Em geral, página 46. Em geral, este argumento toma a seguinte forma: entre todos os povos e tribos da Terra há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores, visto que esse fenômeno, o pessoal que tiver, só fecha o microfonezinho, tá? Visto que o fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem. E se a natureza do homem naturalmente leva ao culto religioso, isso pode achar explicação num ser superior que constituiu o homem um ser religioso. Então, veja, vamos voltar aqui ao livro do Merval Rosa, né? Psicologia da Religião. Ele trata ali Mysterium Tremendum et Fascinantes. Quer dizer, o mistério é grande e fascina o homem. E o homem tem interesse pelo sobrenatural, pelo metafísico, seja ele de qualquer etnia, não é? de qualquer época. Ele tem interesse pelo sobrenatural, metafísico, metatapsíquica. Quem plantou isso no coração do homem? Quem foi que colocou isso no coração do homem?
Só pode ser Deus que imprimiu no homem aquilo que nós estamos na primeira apostila, que é o misticismo falso, misticismo verdadeiro e também o racionalismo. Ok, irmãos? Deixa eu ver. Bom, na apostila, nós terminamos essa argumentação. Nós começamos a aula propondo um problema. Problema. Como provar racionalmente a existência de Deus? Nós apresentamos aqui 5 argumentos, porém, nós temos neste livro que nós falamos para vocês, não é que eu recomendo, tá? Eu recomendo Enciclopédia de Apologética, Respostas aos Críticos da Fé Cristã, da editora Vida. Nós vimos algumas argumentações e subsídio para referendar aquilo que nós estamos nos propondo a resolver como problema. Além deles, tem um argumento axiológico, um argumento antropológico, que nós falamos sobre essa questão que é etnológico, ou antropológico, né? Também o argumento da experiência religiosa, que nós tratamos aqui dentro da questão histórica e etnológica. Eu acredito que o problema está resolvido. Eu pergunto aos senhores, com essas informações, irmãos, o problema está resolvido para nós passarmos aí a uma próxima etapa da aula de hoje, que seria estudar a natureza de Deus? Resolvemos o problema de provar racionalmente a existência de Deus? Está resolvido? Sim, quero ouvi-lo. Pode falar. Sim, está resolvido. Ana, fala, vai. Você vai na sua cabeça, então liga o microfone e fala. Pode falar. Está resolvido. Resolvido. Alto, Ana, não estou te ouvindo. Está resolvido. Resolvido? Renato, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Na verdade, não é pergunta, não. Assim, resolvido está, né? Tem? São 5 argumentos que provavelmente eu vou ter que revisar. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo alto e bom som? Tá me ouvindo? Sim, sim. Bem? Sim. Está saindo bem aí para vocês a minha voz? Sim. Tá? Tá. Para mim, eu tá. não estou ouvindo vocês direito. Então, Odília, está saindo bem minha voz aí? Hein, pô? Está saindo bem? A Odília está no mute. Tá? Sua voz está saindo legal. Se nós terminamos essas questões, vamos continuar agora estudando a natureza de Deus. Alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento mesmo para falar sobre essa questão aqui da provar racionalmente a existência de Deus? Vocês observam que tudo isso tem uma questão lógica, de observação, de epistemológica, da teoria do conhecimento, tá? Envolvido nisso, tá, pessoal? Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos lá. Quantos minutos nós temos ainda, Renato? Pastor, ainda não está marcando ainda não, mas acho que... Renato? Oi, tá me ouvindo? A natureza... Gente, se vocês estão me ouvindo bem, alguém se manifesta aí, só para eu entender. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo sim. Hã? Sim. Eu tô ouvindo. Tá? Sim. Sim, Tá, bem. Renato, ouvindo bem? Ouço Sim, bem. pastor. Sim, sim. O senhor está me Não sei ouvindo se é o bem? meu fone que está baixo demais, mas tudo bem, vamos lá. Daí, vamos lá. Vamos. Meu microfone está ativado. Vamos lá. Vamos estudar agora a natureza de Deus. A natureza de Deus. Deus pode... Só um minuto, deixa eu só preparar aqui. Natureza de Deus. Natureza de Deus. Vamos lá. Deus pode, veja aí, página 46, Deus pode ser revelado e crido, mas jamais assimilado em sua plenitude. Tampouco pode ser analisado num tubo de ensaio de laboratório. O Catecismo de Westminster tenta dimensionar Deus quando diz: Deus é espírito.
infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E aí nós temos algumas características da natureza de Deus, né? A vida de Deus está intimamente ligada ao próprio fato da existência de Deus. Há coisas que existem e, no entanto, não têm vida. Mas Deus não só existe, ele é vivo e ele possui vida. Ou melhor, Deus é a própria vida. Acho interessante o texto grego, né? Quando Jesus diz em Evangelion Katai Ioannis, Evangelho de João, 14:6, ele diz: Legei ao tu Jesus. Disse-lhe Jesus: Ego em mim. Ego em mim, eu sou. Rehodós, kai rezoe, kai realetheia. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus está declarando naquele momento que ele, a singularidade da vida, né? Que ele usa o artigo definido feminino, singular, ele é a vida. E não há como não declarar que Deus ele é a própria vida. João 5:26, vamos pegar a Bíblia aí, pessoal. João 5:26, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. João 5:26. Diz assim, 5:26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Não é? O que é vida em si mesmo? Então, você pode anotar aí autoexistência, né? Veja lá no Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2, onde o texto diz assim: antes que os montes crescem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Uma existência que não depende de nada. O que é que contraria, quando você falar a vida de Deus, contraria qual o argumento com relação ao universo? Não é? Questão cosmológica. Você vê que Deus não precisa de nada alheio a ele para existir. Não é? Veja aí Jeremias 10:10. Vamos lá. Jeremias 10, versículo 10. Jeremias 10, versículo 10. Deixa eu ver aqui. 10:10. Glória a Deus. 10:10. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Agora, nós vamos aliar a questão da vida de Deus à eternidade de Deus, não é? Isto é, ele não tem começo e sequer tem fim. Pergunto aqui aos meus irmãos que estão aqui assistindo, participando desta aula, alguma pergunta sobre isso, gente? Abre o microfone e pergunta, ou levanta a mãozinha. Tem o recurso, inclusive, do chat aí, tá, pessoal? Quer usar o chat, tá? Tá bom? Vamos lá. Legal, tem bastante gente aí trabalhando. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Bom, página 47, a espiritualidade de Deus, tá? Espiritualidade de Deus. Jesus disse que Deus ele é espírito. Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito com personalidade plena. Ele pensa, sente, fala, podendo assim ter comunhão direta com as suas criaturas feitas à sua imagem.
Sendo espírito, Deus não está sujeito, então, às limitações aos quais estão sujeitos os homens. Muita gente me questiona nos programas sobre a pergunta, mas se ele é espírito, como é que ele tem braço? Isso é um antropomorfismo, né? Braço de Deus. Mesmo que Deus tivesse um bração, esse braço estaria contido dentro de alguma coisa. Então, deveria haver alguma coisa acima desse braço, maior, para conter o braço, mesmo que fosse muito grande, muito longo, que não desse para mensurar, mas ainda assim seria um braço. Como é que eu resolvo esse problema? Entendendo que isso é um antropomorfismo, uma figura de linguagem que atribui à divindade características humanas. Anthropos, homem, morfê, forma. Tá? Importante que Deus não está sujeito às limitações humanas. C, personalidade de Deus. O ensino de que Deus é um ser pessoal contrapõe ao ensino panteísta, segundo o qual Deus é tudo e tudo é Deus, que Deus é o universo e o universo é Deus, que ele não existe independentemente daquilo que se alega ser sua criação. Pode-se definir personalidade como existência dotada de autoconsciência e do poder de autodeterminação. Não se deve, portanto, confundir personalidade com corporalidade, ou existência corporal, material, composta de cabeça, tronco e membros, tratando-se do homem. Corretamente definida, a personalidade abrange as propriedades e qualidades coletivas que caracterizam a existência pessoal e a distinguem da existência impessoal e da vida normal. A personalidade, portanto, representa a soma de todas as características necessárias para descrever o que é um ser pessoal. E aí nós vamos entrar em volição, né? A volição, poder de se relacionar, e tudo isso faz parte da personalidade de Deus. Nada de corporalidade. Quando você fala personalidade, você não está falando de corpo. Irmãos, nós estamos encerrando essa aula e nós começamos a aula para solucionar alguns problemas. E agora eu quero abrir para a sessão de perguntas. Vocês têm uma pergunta sobre isso? Quem tem aí se manifesta. Liga o microfone e fala. Adrian? Não, Ana? Pergunta, Ana. Tem pergunta? Gabriel? Gabriel? Deixa eu ver. Gabriel? Adrian? Cristóvão, tem pergunta? Hã? Pergunta, Cristóvão? Não tenho, pastor. Não tenho. Não? Não tenho. Renato, tem pergunta? Também não, pastor. Tenho não. Eu não estou te ouvindo, Renato. Eu não estou te ouvindo. Eu não sei exatamente por quê, mas vamos lá, vai. Vamos fazer o seguinte, peraí. Tem pergunta, Renato? Pode falar. Não, pastor. Não. O Dília, você tem pergunta? Tá? Não, o seu microfone está fechado, Dília. Oi, pastor, desculpa. Eu vi só uma parte da aula, que eu estava fazendo outras coisas aqui do trabalho, aqui da igreja, mas não tenho nenhuma pergunta, não. Jadson, alguma pergunta? Jadson. Tá me ouvindo? Você está com o microfone aí, fala. Os últimos 7 minutos, mais ou menos, eu não consegui entrar na aula de novo. Oi? Os últimos 7 minutos, eu saí da sala, travou para mim, eu tive que sair e voltar, não peguei nada. Então tá, mas vai ficar gravado, então você revisa. Então vamos lá, gente. Qual é o problema que nós propomos hoje nessa aula? Tá? O problema. Nós propomos solucionar um problema. Como provar racionalmente a existência de Deus? Então, nós apresentamos o quê? Apresentamos argumentos racionais da existência de Deus, cosmológico, teleológico, ontológico
moral, histórico, etnológico, axiológico, etc, etc, etc. Nós batemos em sempre duas premissas e uma conclusão, não é? Nós aprendemos aqui hoje, algo muito importante, que é a lei da causalidade. A lei da causalidade. Nós aprendemos da lei da causalidade dentro do argumento cosmológico. Nós aprendemos algo muito importante hoje dentro do argumento teleológico, que é aquela questão do projetista inteligente. Quanto maior o projeto, mais inteligente o projetista. Não é? Aprendemos com relação à lei moral, com relação à lei, argumento ontológico, da necessidade da existência de um Deus e por conta disso, desse Deus ser perfeito, o argumento ontológico. Aprendemos, com relação à lei moral, que a lei impregnada no coração humano só pode ser derivada da existência de um ser também moral. E o argumento da necessidade religiosa do ser humano. E a resposta a essa necessidade só pode ser a existência de um Deus. Falamos sobre a questão axiológica e religiosa, etnológica e histórica, e aí nós encerramos a aula. Semana que vem, nós continuaremos falando sobre os nomes de Deus, aí eu vou mandar para vocês um material. Não esqueçam de me mandar a prova de introdução à teologia, não esqueçam de me mandar, de postarem as fotos que tiraram lá no grupo. E, Renato, não esquece de colocar me mandar o link para eu baixar esse vídeo, tá bom? Tá bom, pessoal? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esta aula. Encerramos agora esta aula para a glória do Deus vivo. Abençoa a vida do teu filho e tua filha e que nós possamos crescer em graça e conhecimento a cada momento. Em nome de Jesus, estamos agradecidos a Ti. Nós estamos nos reinventando nesse momento de isolamento social, Pai. Mas espero que os nossos alunos possam ter tirado proveito hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode terminar a gravação.